Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Estamos hoje no 5º dia, profetizando 2024, a igreja transformadora. Quantos estão aqui felizes por essa palavra profética? Dê um glória a Deus bem alto aí para Jesus. Aleluias. Queria convidar a igreja para abrir no livro de Esther. Deus tem falado muito, né? Eu estive aqui todos os dias e fui muito ministrada. E creio que Ele vai continuar ministrando aos nossos corações. Esther, capítulo 1, verso 13. Está escrito. Então perguntou o rei aos sábios, quem entendia dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Senhor, aqui é a tua palavra. Ela é rema, ela é eficaz, Senhor, para produzir o fruto que o Senhor tem nesta noite. Deus, eu me coloco nas tuas mãos, dizendo, Pai, eu sou tua e o Senhor é tudo em mim. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que haja, Senhor, tudo que já foi profetizado aqui. Que nenhum dos planos do Senhor se percam nesse dia para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Amém. Eu queria trazer para o tema da nossa mensagem esta palavra. A grande preparação para ocupar lugares conquistados por Deus. Repita comigo bem alto para o inferno ouvir que você está entendendo a palavra profética que Deus tem para as nossas vidas hoje. A grande preparação para ocupar lugares conquistados por Deus. Amém? Eu já quero iniciar trazendo uma frase que queimou meu coração quando estava desenvolvendo, meditando no Senhor. Só se prepara quem está entendendo os tempos. Fala para o seu irmão ao lado. Só se prepara quem está entendendo os tempos. E a gente está iniciando o ano de 2024 e estamos aqui buscando o quê? Entender o tempo, entender o que Deus tem, entender os caminhos que o Senhor já tem preparado para a igreja dele. E quando nós falamos do ano, sabemos que esse tempo chamado ano 2024, ele é construído por dias, por semana, por meses, por estação, por verão, por inverno, pelo outono e pela primavera. O tempo chamado Cronos, ele determina o estado físico e cronológico. Mas existe o tempo de Deus chamado Kairos. Eu não sei você, mas eu estou com a sede de entender o tempo de Deus para a minha vida. Eu não sei se você tem expectativa, eu não sei se você veio aqui entendendo a necessidade de você entender o tempo de Deus na sua vida. O movimentar de Deus, as ações de Deus, o projeto de Deus. Queremos, Senhor, que a tua igreja entenda a importância de muito mais saber do que é janeiro, o que é fevereiro, o que é inverno, o que é crente, o que é frio. Que a tua igreja entenda a importância de se alinhar com o tempo dos céus. Porque quando a igreja ela se alinha no tempo de Deus, quando a igreja entende o tempo de Deus, nada pega ela de surpresa, porque está preparada.
A igreja está preparada. Ela caminha no comando do Espírito. Ela caminha nas direções dadas por Deus até atingir o alvo que Deus tem. Eu quero te dizer que Deus tem um alvo para você neste ano. Deus tem algo para que você ocupe, para que você conquiste. Mas se não entendermos de fato o tempo, a forma, o jeito que Deus está operando, para assim a gente andar alinhados no que Ele está fazendo, vai ficar difícil chegar. E a grande verdade é que quando termina um ano, e que a gente termina ele frustrado em algumas áreas das nossas vidas, foi porque você não entendeu o tempo de Deus. Porque quando a igreja do Senhor entende o tempo de Deus, tudo é favorável para Ele. Tudo coopera para Ele. Tem o tempo certo, tem a estação certa. Então, queridos, aqui fala sobre a história de Esté, no livro de Esté. E aqui o versículo que acabamos de ler, conta um pouco sobre a história do rei da época. E aqui, como nós acabamos de ler, ele entendeu a importância de consultar quem entendia o tempo. Ele precisava tomar uma decisão importante. Ele precisava se posicionar diante daquela adversidade que ele se encontrou. E a Bíblia nos fala, então perguntou o rei aos sábios quem entendia dos tempos. Eu quero te dizer que a gente tem um Senhor cheio de sabedoria. Temos um Senhor cheio de sabedoria e precisamos correr para Ele, para que possamos entender o tempo. O rei Assuero pediu o conselho porque ele entendeu que ele precisava entender de um tempo além dos olhos físicos. Um tempo onde fugia da realidade humana, aquilo que os olhos físicos dele conseguiam enxergar. Mas muitas vezes a gente toma decisões. Muitas vezes tomamos decisões baseadas nos olhos físicos. Não consultamos quem de fato precisamos consultar. Não consultamos o Senhor, o dono da sabedoria, para que possamos entender a estação, o tempo, o que Ele está fazendo e assim se sujeitar ao que Ele está fazendo. E eu quero dizer para você que não venhamos, cair nessa cilada de achar que somos capazes demais de decidir algo sem consultar o Senhor. E a Bíblia aqui nos conta que é dentro desse contexto que eu quero desenvolver o que Deus colocou no meu coração nesses dias. Na realidade, o livro de Esté eu estou sendo ministrada de uma forma tão profunda por Esté, queridos. Esse livro tomou meu coração em dezembro, ainda continua tomando em janeiro. E o Senhor ainda continua a ministrar tantas verdades que esse livro traz ao meu coração. E eu quero nesta noite compartilhar com a igreja algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração sobre este livro. E a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, que o rei estava diante de uma mulher que não entendeu as estações dela, que não entendeu a importância de se alinhar na estação que ela estava vivendo, que é sobre Esté, sobre Vaxi. E a Bíblia nos conta aqui que o rei Assuero, ele faz um banquete e ele manda chamar todo o povo de Suzã, do menor ao maior. E a Bíblia diz que de acordo com a generosidade daquele rei, houve um banquete por muitos dias. E aquele povo ali diante do rei estava, celebrando ali junto com o rei. E de repente o rei pensa, não, eu preciso apresentar a minha rainha. Eu preciso compartilhar esse tempo de celebração com a minha rainha. E quando ele manda chamar Vaxi, ela se recusa. Vaxi se recusa a ir ao encontro do rei. E o rei ainda pede para ela colocar coroas reais.
O rei pede para ela colocar a roupa de realeza. Vasti representa uma mulher que estava ocupando um lugar com o coração distante do alinhamento do propósito que ela carregava para ocupar aquele lugar. Quando Vasti se recusa a ir ao encontro do rei, Vasti declara algo: o meu corpo está no reino, mas o meu coração não está. E muitas vezes, queridos, estamos assim. Muitas vezes queremos acessar o reino de Deus. Muitas vezes queremos adentrar no reino de Deus. E até entramos. Mas se o coração não estiver alinhado com a cultura do reino, com os estatutos do reino, vai dar problema. E a primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração, é que Deus ministrou muito forte no meu coração, é que precisamos ocupar lugares que Deus tem destinado com o coração alinhado ao lugar. Precisamos sim acessar tudo que Deus nos deu, tudo aquilo que já foi conquistado lá na cruz. Mas se a igreja de Cristo ocupar esse lugar com o coração desalinhado, vai ser uma Vasti. Vai ter a reputação de Vasti. Vai ter a característica de Vasti. Vai transbordar o que Vasti transbordou naquele palácio. E quando o rei recebe a resposta de Vasti, dizendo que não ia à presença do rei, o rei entendeu assim, ó, tá demais para mim, sabe? Eu preciso consultar alguém maior, alguém que entende das estações. Alguém que entende das estações que os meus olhos físicos não conseguem compreender. Como assim? Eu coloco ela dentro desse reino. Eu dou coroa. Eu dou vestes para ela. Ela diz que não. Está demais para mim. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou me posicionar? E ele vai consultar os sábios. Ele vai consultar os sábios, aqueles que entendiam da estação. Não se preocupe que Deus entende a todas as estações. Deus trouxe resposta para Assuero com grandeza de valor. Ei, não tente ocupar um lugar de realeza se o seu coração não for real. Não tente habitar em lugares aonde vão exigir de você o DNA de Cristo. Vai dar problema. E Vasti foi eliminada. Vasti caiu. E no verso 15... quando ele consulta os sábios, eu preciso, antes de ler aqui, trazer algo que Deus ministrou muito forte. Existem posições que nós ocupamos, que você precisa se preocupar com sua reputação. Você precisa se comprometer a ter uma vida alinhada de acordo com o lugar que Deus está te dando para ocupar. Porque muitas vezes achamos que o que vai dar errado só vai prejudicar a mim. Só vai tocar a minha vida, então eu faço do que eu quero. Mas eu quero te dizer que no reino de Deus, o lugar se chama um nome, influência. Quem entra no reino de Deus ocupa lugares de influência. O reino de Deus é um lugar que exige poder para transformar e para mudar. Você vai produzir o que nesse lugar de influência? O que é que vamos produzir nesse lugar de influência? Vasti entrou no reino, ocupou o lugar. E quando vai consultar os sábios precisamos entender algo, aplicar a lei do reino. Eu quero te dizer que no reino de Deus tem uma lei que é a palavra dele.
E eles falaram: vamos aplicar a lei do reino. E no verso 15 diz: o que segundo a lei se devia fazer a rainha Vaxi, por não ter obedecido o mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Memucã à presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vaxi, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Ei, Jesus está dizendo: se você adentrou no reino, entenda uma coisa: existe uma conduta, existe um comportamento. Se você não se alinhar, você está prejudicando uma província. Você está prejudicando uma nação. Você está prejudicando outras famílias. Porque quem entra no reino recebe poder para influenciar. E a Bíblia nos fala que Jesus disse assim: de ir por todo mundo e fazer discípulo. E fazer discípulo é fazer alguém parecido com Cristo. A igreja do Senhor precisa entender essa palavra discípulo. Você precisa fazer discípulo, porque você precisa ser um discípulo, porque você só vai gerar aquilo que você é. E Jesus mandou fazer discípulo. Se você não abrir sua boca para pregar o evangelho, sua conduta vai me fazer discípulo. A seu comportamento vai fazer discípulo. Ei, isso é muito sério. E quando eu estava meditando nisso, Deus me lembrou a primeira revelação, ainda quando eu era jovem, começando a igreja, eu levei a sério essa palavra. A minha vida, Jesus, é para fazer discípulo. A minha vida, Jesus, precisa falar quando minha boca estiver fechada. Eu era uma jovem numa conferência de jovem, e a pastora pregou. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu me lembro da palavra que ela liberou para a crente, desse negócio de dizer que olha para Jesus. Deus está chamando um povo aonde diga: olhe para mim, porque você está olhando para Jesus. Eu fui tomada por aquela palavra, eu nunca mais esqueci. E Deus converteu o meu coração para eu caminhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pensando no peso dessa palavra. Ei, igreja transformadora, vai produzir segundo a sua espécie. A igreja transformadora vai produzir segundo a sua espécie. Ei, queridos, eles falaram: Vaxi prejudicou uma província. Se a gente mantém ela no reino, se a gente mantém ela aqui, todas as mulheres vão seguir o comportamento de Vaxi. As províncias serão uma vergonha, rei. Ei. Uma mulher, um homem de Deus, se não entender a estação, tem problema. Sabe? A estação de Vaxi era a estação de reinado, governo, influência. E o reino, e ela não entendeu. Ela até ganhou as vestes brilhantes. Ela até ganhou a coroa lá, não sei quantos diamantes, sei lá, mais quantos tinha aquela coroa de Vaxi. Mas o coração estava barrento. O coração estava enxertado em lugares que o nosso Deus não habita. Ei, preciso te dizer, Deus tem vestes reais para essa igreja.
Deus tem coroa para essa igreja. Quem está aqui já entendeu o que Deus está fazendo no Espírito nesse lugar. O seu coração precisa caminhar segundo as vestes que Deus tem para essa igreja. E Vasti, queridos, foi eliminada. E aí o que acontece com um coração que transborda orgulho? A raiz de todo mal é o orgulho. Quem levou a queda de Vasti foi o orgulho. E o orgulho se opõe à natureza de Cristo, que é chamada humildade. Se queremos realmente ser uma igreja que transforma, precisamos entender que as nossas raízes, ela precisa estar enxertada em Cristo, que é manso e humilde. E existe, queridos, ambientes, existem alguns ambientes que, se a nossa raiz estiver enxertada, não vai fluir, não vai dar. Ainda que se você entrar, você não vai conseguir permanecer. Não vai condizer com o que Deus está fazendo. O orgulho é a raiz de todo mal. Ele se opõe com a natureza de Cristo. Ele vai contra a humildade de Deus. E existem alguns sentimentos que denunciam a raiz de orgulho, a mágoa, a irritação, sabe? A falta de perdão. Existem alguns sentimentos que denunciam que a nossa raiz, ela está em um ambiente chamado orgulho. E esse lugar existe alguém governando, que não é Deus. Então, recebemos chaves aqui para ser uma igreja que governa. Recebemos aqui palavras proféticas para um tempo de governo. Para um tempo onde a igreja de Cristo vai caminhar debaixo de um poder para governar. Mas se nossas raízes estiverem nesse ambiente chamado orgulho, não dá. É preciso parar. É preciso receber água. É preciso deixar Deus nos limpar. Vasti, se tivesse se preparado para ocupar onde ela estava, ela não tinha perdido. Ela não tinha deixado de acessar tudo que o reino poderia oferecer para ela. Muitas vezes a falta de preparação, muitas vezes a preparação, que eu quero dizer, a busca no Senhor, a busca para que Deus transforme, para que Deus molde a nossa vida, molde o nosso coração, faz com que adentremos em lugar despreparados. E eu preciso te dizer, você precisa levar a sério esse negócio de se preparar, porque como nós lemos aqui, não tem a ver só com você, tem a ver com um modelo que você vai reproduzir, sabe? A igreja de Cristo foi chamada para fazer discípulo. Deus já liberou essa unção sobre a igreja de Cristo. Então precisamos entender que tipo de comportamento, da vida que nós estamos liberando. O que nós estamos gerando. Isso é muito sério. Porque Vasti não foi aprovada pelo rei. Imagina se você começa a reproduzir vários que vão ser reprovados pelo reino. E está você lá trabalhando, buscando, mas está reproduzindo tudo segundo uma espécie de amargura. Está lá você reproduzindo tudo segundo uma espécie de rancor. Está lá você reproduzindo inquietação. Está lá você reproduzindo tudo aquilo que denuncia um orgulho terrível que não te deixa você parar e dizer: Senhor, não está bem. Eu preciso ser curada, eu preciso ser liberta, Senhor. Ei.
O pastor Ricardo falou algo aqui muito forte, muito profundo. Ele disse assim que em todos os tempos, havia um ciclo para poder governar. E ele disse, o primeiro é a redenção, depois a reposição e depois é o governo. Não adianta querer governar sem passar pela redenção. Não adianta querer governar sem passar pelo reposicionamento. Nós, como a igreja de Cristo, precisamos entender qual é a sua estação. É redenção? Entre na redenção. É reposicionamento? Entre no reposicionamento. É para governar? Entre. Vaxi entrou em um tempo chamado tempo humano. Vaxi adentrou em um tempo chamado tempo humano. Mas quando é o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Deus é perfeito, queridos. Então, o coração de Vaxi revelou a natureza dos anjos caídos. Em Vaxi tinha a vida dos anjos caídos. Isso é sério. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Precisamos entrar no lugar de redenção para que Ele entre, sabe, com aquele farol grandão e mostre para a gente aonde é que estamos caídos ainda, Senhor. Porque eu preciso entrar nesse processo chamado redenção. A natureza do orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho é o próprio veneno do inferno. Todos os males que estão no mundo apontam a raiz de orgulho dentro do homem. Ostentar o orgulho é deixar a vida diabólica de Satanás crescer dentro do nosso ser. Fala aqui não, Satanás. Fala para ele aí, aqui não. Eu fui comprada pelo sangue de Jesus. Nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou. Ei, precisamos olhar para a raiz. Aonde é que ela brotou? Qual foi o ambiente? Qual foi o ambiente do orgulho ou da humildade? Porque se for do orgulho, tem uma palavra profética, ó, transformadora. Você vai entrar nesse lugar de transformação. Queridos, isso é muito forte. Se nossas raízes estiverem enxertadas nesse ambiente de amargura, de falta de perdão, temperamento sensível, irritações, desavenças e em excesso, todas essas têm suas raízes arraigadas no orgulho. Sabe, o Senhor me levou esses tempos a estudar sobre a manifestação dos principados e as potestades. E um desses estudos eu encontrei que eles agem em ambiente. Que eles são os responsáveis pelas opressões. Eles não se manifestam em um corpo humano. Mas ele vem com aquele ambiente carregado. E eu quero te dizer, se sua raiz estiver em um lugar que tem legalidade para ele, muitas vezes estamos vivendo áreas da nossa vida oprimidos, passando por opressões, porque você tem colocado sua raiz, tem deixado suas raízes estar em um lugar onde há o governo dele, aonde ele tem legalidade para operar. E aí, estou cansado. Estou desanimado. Minha fé está pequenininha. Ah, Jesus, hoje não dá não. Opressos. Sem força. Sem vigor. Representantes do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. Mas deixa eu te dizer, não seja Vaxi. Não queira entrar só com o seu corpo. Mas fale, Jesus, se eu adentrei no teu reino, se eu lhe aceitei como Senhor e Salvador, eu quero que o meu coração vá junto.
Eu quero que minha vida vá por completo e eu vou me render aos estatutos do reino de Deus. Sabe? Precisamos sair do lugar aonde há a influência do mal e adentrar nesse lugar onde só tem a influência do reino. E esse lugar onde só tem a influência do reino, onde nós somos transportados do império das trevas para o império da luz, aonde nós somos transportados do império da morte para o império da vida, se chama Jesus, se chama a vida de Jesus. Que a vida de Jesus cresça em mim, queridos. Que a vida de Jesus cresça em você. Que possamos crescer, sabe, com Jesus, com as nossas raízes enxertados nele, na conduta dele, no caráter dele, nas virtudes dele. Porque quando ele passou, ele disse assim: porque de mim saiu virtude e tinha cura. Ei, se a nossa vida for adornada pelas virtudes do Senhor, você só vai passar lavando a caixa. A igreja de Cristo só vai precisar passar, porque vai sair virtude. Há um lugar, há um movimento dos céus. Deus está transicionando. Ei, igreja, a igreja transformadora de Cristo precisa entender uma coisa: é transição. É sair de um lugar opresso e entrar no fluir do Senhor. Tem que mudar. Tem que transicionar. Tem que mudar aqui, ó. Tem que mudar aqui, ó. Precisa mudar aqui, queridos. Precisamos mudar aqui dentro. Porque as vestes, ela não vai dar conta se for só externo. Se vestiu externamente. Mas se o externo não estiver alinhado com o interno, dá problema. E eu quero te dizer, a espada que Deus te entregou, a espada que está nas suas mãos, a espada que Deus está entregando à igreja dele para esse ano de 2024, precisa estar com o coração alinhado ao que você carrega nas mãos. Se o coração não estiver alinhado, vai ser um problema para a província, vai ser um problema para as famílias. Ei, precisamos adentrar de fato, entendendo a importância de olhar para o meu interior e dizer assim: Senhor, o Senhor tem vestes reais, o Senhor tem coroa real. No teu reino há uma cultura, Senhor. No teu reino há uma dinâmica, há uma conduta, há um comportamento, há uma vida que eu preciso deixar ela fluir de dentro para fora. No reino de Deus não tem orgulho. Jesus é humilde. Esse é o caráter de Jesus. Ele é manso e humilde. A igreja transformadora precisa ocupar esse lugar com vestes adequadas. Precisamos, igreja, nos apresentar ao Senhor com vestes de humildade. E lá em Filipenses 2, 5, 7 está escrito assim: o que é a humildade de Cristo nas nossas vidas? Filipenses 2, 7 está escrito assim: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deixa eu te dizer, quem obedece, governa. Quem obedece isso aqui, esta palavra viva e eficaz, tem
tem passaporte dado por Deus para governar sobre todas as coisas. Você governa sobre os principados, você governa sobre a potestade, você governa sobre a crise, você governa sobre a doença, você governa sobre todas as coisas. Quem obedece, governa. E Deus preparou para o rei Assuero alguém com vestes externas, mas de vestes internas. Alguém que tinha a espada nas mãos, alinhada com seu coração. Não havia distorções entre o que era esperado da ocupação que ela foi destinada a estar. O coração dela era alinhado ao lugar de confiança dado pelo Rei dos Reis. O coração de Esther é um coração rendido. Esther era alguém obediente, temente, ligada na estação. Ela não era alguém despreparada, ela se preparou 12 meses para ocupar. Ela não era alguém por acaso, ela era alguém que muito mais de 12 meses, eu acho que mais do que eu falo assim, Esther, você vai ser rainha, eu vou te treinar, Esther, para ser rainha. Tá? Aqueles pais, aquelas mãos com visão profética. Tem hora que eu faço algumas coisas elencadas diferentes para João, alinhado com aquilo que eu estou entendendo que Deus chamou eles para fazerem, preparando eles para o tempo certo. E eu creio que Mardoqueu olhou para Esther e falou: Esther, você nasceu para reinar. Esther, você vai ser rainha, então eu vou te treinar, Esther. Como um pai treina um filho para alcançar o alvo. Esther entrou no reino e não se perdeu. Sabe por quê? O coração alinhado com as vestes externas. Esther se posicionou da forma certa. Esther se colocou, eu já quero pedir aqui os ministros, Esther se colocou em um alinhamento interno e externo. Esther foi alguém que precisamos olhar e dizer: Senhor, me ensina. Me ensina a me vestir nas vestes de humildade. Porque ela foi alguém que revelou Jesus. Esse versículo fala aqui sobre se fazer de servo. Ela estava em um lugar para reinar, para ser servida, mas ela entendeu que a dinâmica do reino é diferente. Então, automaticamente, ela pensou: não, eu estou aqui, mas eu estou aqui para servir um povo. Eu estou aqui para poder apontar um destino, o qual o meu tio me ensinou, que há uma promessa sobre o meu povo, que eles não seriam dizimados, mas que eles iam governar, que eles seriam prósperos. E ela se posiciona nesse lugar de ocupação. Ela se posiciona da maneira certa, com as vestimentas certas. E eu quero trazer algumas vestimentas aqui de Esther para os nossos corações. A primeira vestimenta que Esther esteve, quando nós lemos aqui, né, o livro de Esther, ela veste as roupas de pano de saco. Que não possamos, querido, caminhar esse tempo de 2024 sem entender a importância e a disciplina de ter no nosso closet o pano de saco, o jejum e a oração como um devocional, como algo que seja uma disciplina. Sabe por quê? Porque se você estiver disciplinado, no dia que vier a oposição, você não vai ter trabalho para jejuar. Lambanda caixa. Sabe o que foi que fez a arma que estava nas mãos de Esther vencer? Foi o jejum. Veio a oposição para ela ser dizimada, para o povo dela ser dizimado, mas a disciplina é terrível. Ela não briga, ela não retruca. Ah, não, jejum não, oração não. Não, ela vai. Ela já está treinada, ela está preparada para estar onde está. Ei, Jesus quer levantar Estés nesse lugar. Deus quer levantar homens e mulheres de vestes
externas e internas. Que entende, olha, aqui no meu closet, no meu guarda-roupa, tem um espaço enorme para o pano de saco. Não pense que transformação vem assim, não. Que dá destino a um povo vai ser assim, não. Você precisa cultivar uma vida de pano de saco. Você precisa, querido. A segunda veste de Esther foi a veste da humildade. Quando ela entra na sala do rei, quando ela entra no som da voz humilde, faz o rei estender o cedro. Ei, a humildade tem um som. A humildade tem um som. E o rei entendeu que era favorável. A terceira veste que Esther tinha sobre ela era a veste de guerreira. A espada estava nas mãos, mas o coração alinhado que a mão estava carregando. Ela era alguém de cultivar cura. Ela era alguém que passou pela redenção. Ela era órfã. Ela perdeu os pais dela. Você acha que ela não tinha que passar por um processo de cura, de pertencimento, de paternidade? Quantos traumas Esther teve que passar, mas o coração dela estava livre. Livre para governar. Só os livres governam. A outra veste que estava sobre a vida de Esther foi a veste da graça. O favor de Deus estava sobre aquela mulher para representar o reino de Deus, transformando vidas e lugares. Eu quero te dizer, igreja, há uma veste do Senhor. Já quero pedir para você ficar de pé. Nesse ambiente de adoração, o Senhor quer colocar sobre as nossas vidas hoje panos de saco, vestes de humildade, vestes de guerreira, onde está alinhado com o que carrega na mão, e a veste da graça do Senhor. Nenhuma oposição resistirá. Nenhuma oposição resistirá à igreja com essas vestes. Ei! Nenhuma. O quê? Que? Dureza de coração? Frieza espiritual? Depressão? Principado, potestade, endemoniado? Querido, se nós estivermos com essa veste esse ano, a gente vai fazer com que essa cidade seja transformada. Ambientes sejam transformados. E eu queria convidar você a vir aqui na frente, porque o Senhor tem vestes para a nossa vida. Eu queria te convidar, você vindo, a entendendo Jesus. Eu quero transicionar. Eu quero mudar as minhas vestes. Eu quero começar a emitir o som da humildade. Eu quero estar revestido da tua graça, do teu favor, para fazer tudo quanto o Senhor quer que eu faça. Porque existe um tempo. E o nosso pastor falou uma palavra direcionada, profética, para as nossas vidas. A oportunidade, ela é única. E eu quero te dizer, a oportunidade é hoje, é agora. E se você quer adentrar na oportunidade de Deus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Aqui neste lugar, Xeranda manda caixa, randa banda caixa, alamanda batata chocorolo manda caixa, xere manda caixa, sirina manda caixa, rimanda manda caixa, xere manda caixa. Baixinho. O que o pastor Ricardo falou, mexeu comigo, eu fui buscar significado. Redenção é uma igreja liberta, que é livre das penas do inferno. Reposição é uma igreja que recebeu a restituição. Ela sai do estado antigo e vai para o novo de Deus.
Governo é ter poder de mando, ter direção, ter um anel. O rei deu um anel a Mardoqueu. Deus fez isso na vida de Mardoqueu. Deus transicionou aquele homem, mudou a vida dele, transformou e levou ele para lugares de honra. E o rei disse: põe anel. E Mardoqueu foi a segunda pessoa do rei. Eu quero te dizer que você é a segunda pessoa do Rei dos Reis. Tudo quanto você fizer, o Senhor será contigo. Tudo que você profetizar, o Senhor será contigo, igreja. Ei, a igreja de Cristo é a segunda pessoa. Oh, xerela manda manda caixa. Então me cantar la manda manda caixa. Você pode cantar o louvor que você estava cantando, não é? Quando estava intercedendo? Cantar la manda manda caixa. Cantar la manda 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 caixa. Jesus, opera a redenção. Opera a redenção neste lugar, Senhor. Opera a redenção, vamos governar. O Senhor está entregando a chave da cidade para esse povo. O Senhor liberou, Deus já conquistou essa chave. A guerra já foi vencida. O povo de Deus precisa ocupar esse lugar de governo. Com redenção, Senhor. Estabelece redenção neste lugar. Estabelece a tua cura. Raízes, Senhor, de orgulho seja arrancado neste lugar. Raízes de orgulho seja arrancado neste lugar. Raízes de orgulho seja arrancado neste lugar. Toda raiz de amargura, toda raiz de altivez, tudo que se opõe à humildade de Deus, seja agora destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Tem poder de Deus. Tem poder de Deus para destruir, para desfazer todas as ordens da maldade, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor venha reposicionar o teu povo. Que o Senhor leve o teu povo para um lugar de reposicionamento, para um lugar de restituição, para um lugar onde a natureza caída não opera mais, mas a natureza de Cristo opera em nós. Deus, eu oro por redenção, redenção, redenção. Uma igreja liberta, liberta. Uma igreja liberta, liberta. Quebra cativeiro nesta noite. Quebra as cadeias.